Fala galera, aqui é o Cirfa do Tipologia Descomplicada. Tô de volta aí para gravar mais um vídeo pra gente, porque a Luana já tava começando a me cobrar publicamente, né, nos nossos vídeos aqui, porque eu não tava gravando, mas eu sou assim mesmo. Quando você menos espera, eu apareço de novo. E hoje eu tô aqui para gravar um vídeo sobre nosso método para tipar, né? Como que a gente chega a resultados aí de tipo sem precisar de teste, né? Porque os testes todo mundo sabe, né? Na internet que são zoados, são ruins, né? Que quase nunca eles dão o resultado correto, né? E a gente tem aí o nosso jeito próprio, né? Na verdade não é nosso, óbvio, né? Da nossa pesquisa aí dos teóricos que a gente já referenciou aqui no nosso canal, sobre como chegar, né, no tipo de alguém e no nosso próprio tipo, interpretando as funções cognitivas e interpretando como, né, as pessoas elas interagem, né, que aí é o que a gente chama de estilo de interação e temperamentos, certo? Eu vou começar o nosso primeiro episódio, eu vou descrever um pouco as funções cognitivas de acordo com aquilo que a gente interpreta delas, tá? Que vai ser aí um dos fatores para a gente chegar no nosso tipo e no tipo dos outros. Então esse é o nosso primeiro episódio da série, como você pode se tipar e tipar outros sem o teste. Bom, como de costume eu tenho aqui uma apresentaçãozinha, tiracolo, que eu adoro. Então vamos lá, o que são funções cognitivas? Funções cognitivas são nada mais nada menos do que antenas que a gente tem dentro da cabeça para coletar informações externas, que seriam as funções extrovertidas, que estão ligadas com aí, o mundo externo, e funções que a gente usa para julgar, que são as funções que eu gosto de, melhor do que julgar, de dizer processar informações, que são as funções introvertidas, que elas têm aí dispositivos internos e próprios para interpretar a informação. Então, as funções cognitivas são nada mais, nada menos do que como a gente enxerga o mundo, né, e como a gente interpreta o mundo. É o nosso dispositivo, né, para enxergar o mundo, né, e também para analisar o mundo, aí de acordo com são as nossas ferramentas, né, de interpretação de informação, né, e de processamento de informação. Então, é por isso que o ser humano ele é tão único, né, porque a gente aí cada um tem a sua própria maneira de interpretar as coisas, né, de ver o mundo, de acordo com suas próprias funções cognitivas. Bom, as funções cognitivas elas são 8 funções, tá? Eu vou começar explicando elas aí pela sensação extrovertida e sensação introvertida. A sensação extrovertida, né, aí é a função que está ligada com a liberdade para criar, né? É a função que está ligada com o aqui e o agora, o presente, e está ligada também com a experiência dos outros. Então, a sensação extrovertida é uma função que ela vai analisar a experiência dos outros, ela vai criar experiência para os outros, ela enxerga o mundo, ela coleta informação de acordo com a experiência dos outros, né? Não leva tanto em conta a própria experiência. E quais são os tipos com sensação extrovertida? São os SPs, que a gente chama de artesãos, justamente porque são aí os tipos que criam experiências, né? Que já naturalmente já nascem com a sensação extrovertida, né? Já nascem não, já desenvolvem a sensação extrovertida primeiro, né? Que tem mais habilidade com a sensação extrovertida logo de cara, são os SPs. E os NJs, que são os tipos também com a sensação extrovertida terciária e a sensação extrovertida inferior, que são esses tipos que vão criar experiências, que estão preocupados com a experiência dos outros. Então são tipos que estão preocupados em deixar outros confortáveis e fazer outros terem boas experiências, né? Porque só assim o tipo de sensação extrovertida, ele consegue também ter uma boa experiência, ele consegue também ficar confortável. Só quando ele faz os outros ficarem confortáveis, principalmente os tipos de sensação introvertida. Porque a anteninha da sensação extrovertida, ela vai captar a sensação introvertida alheia, né? Ela vai
como a gente pode dizer, sugar, não sugar, mas pegar, né, a experiência dos outros. Ela vai trazer para si, né, a experiência dos outros torna essa experiência a minha experiência com essa sensação extrovertida. Justamente por isso que ela é uma sensação extrovertida, porque ela está ligada para outros, para o externo, né? Já a sensação introvertida, ela está ligada com o dever da pessoa. Ao contrário da sensação extrovertida, os tipos com sensação introvertida, eles se importam muito com qual o dever deles, né? E também com a minha experiência, né? O meu passado, ou o que vai se tornar o meu passado, né? Porque os tipos de sensação introvertida, eles têm essa memória de longo prazo, né? Eles têm consciência da própria experiência, né? O que já o tipo de sensação extrovertida não tem. A memória da sensação extrovertida, ela é de curto prazo. E a memória da sensação introvertida é de longo prazo. Então, esse tipo ele consegue, né, armazenar memória, ele tem essa memória de elefante, né, eu gosto de dizer. E qual que é a interação entre essas duas funções? A sensação extrovertida vai criar experiências, vai dar experiências para a função introvertida, que vai servir como um tipo de memória externa dos tipos de sensação extrovertida. Porque dando essas experiências, criando novas sensações para tipos com sensação introvertida, né, os tipos de sensação introvertida vão se tornar aí o recipiente de memórias do tipo de sensação extrovertida, né? Porque a gente que é tipo de sensação extrovertida, a gente sabe que a nossa memória é ruim. Alguns não admitem, inclusive, principalmente ISTPs e ISFPs, gostam de dizer que tem boa memória, mas na verdade não tem. Então são tipos que vão criar e vão dar boas experiências para outros, para que os outros possam recordar esses momentos depois, né? Porque o tipo de sensação extrovertida não vai lembrar. Então essa aí é a interação entre esses dois tipos, né? A sensação extrovertida cria experiências, dá experiência, absorve a experiência de outros, e a sensação introvertida, ela recebe experiência, ela guarda experiência, ela arquiva essa experiência, né? Ela lembra da experiência, né? O interessante é que as funções, os tipos, eles estão conectados, né? Existe um equilíbrio entre as funções. Então é por isso que o ser humano vive aí no coletivo, ele precisa de outros seres humanos, porque o que um não tem, o outro vai ter, né? Então os 16 tipos, eles se complementam aí com as funções cognitivas que um não tem, o outro tem. Então tem essa interação. E também tem a interação da manipulação, porque geralmente a função extrovertida, ela vai manipular a sensação introvertida. Então a sensação extrovertida vai manipular a experiência da sensação introvertida, né? Bom, vamos aí para pensamento extrovertido e pensamento introvertido. O pensamento extrovertido é a lógica externa, são os dados externos e os que os outros pensam. Os tipos de pensamento extrovertido, eles têm consciência do que os outros sabem, do que os outros pensam, e eles absorvem o conhecimento de outros. E eles absorvem exatamente o que? Eles absorvem o pensamento introvertido de outros, a lógica, né? O pensamento introvertido é a lógica pura e matemática, como a Luana disse, né? É o que é verdadeiro e o que é falso, é o que eu penso, né? O pensamento introvertido, o que eu penso, a minha antena, o meu decodificador de informação é a lógica, né? Dos tipos de pensamento introvertido. E o pensamento extrovertido, ele vai absorver lógica externa, dados e estatísticas externas. O pensamento extrovertido adora, né? Dados, estatísticas. Já o pensamento introvertido é um pouco mais cético, porque o pensamento introvertido ele quer partir do que eu penso, né? O que é importante para o pensamento introvertido é o que eu penso, a minha lógica, e não a lógica externa. Já o pensamento extrovertido é o contrário disso, né?
Mas são aí funções que se complementam, porque o pensamento extrovertido ele vai trazer uma referência, uma informação externa nova e vai falar assim para o pensamento introvertido: o que você pensa disso, né? O pensamento extrovertido adora saber o que os outros estão pensando, eles perguntam aí, né? Os TJs e os FPs, eles vivem pensando, vivem perguntando: o que você pensa disso? O que você pensa de mim? Porque os tipos de pensamento extrovertido eles se preocupam muito com a percepção, com o que os outros pensam dele, com a reputação, né? É por isso. E às vezes, inclusive, eles tentam manipular percepções. São tipos que gostam de manipular percepções, porque eles querem que você pense deles aquilo que eles querem que você pense. Então, aí vem como eu estava dizendo, a relação de manipulação entre essas duas funções. Né? O pensamento extrovertido vai tentar manipular o que os outros pensam, né? Porque eles vão querer que você pense determinadas coisas sobre eles, né? Que podem ser verdade ou não, porque pensamento extrovertido não tem essa mesma preocupação do que é verdadeiro e do que não é, né? Como os tipos de pensamento introvertido têm, por exemplo. Bom, então passando aí para intuição extrovertida e intuição introvertida. A intuição extrovertida é o que a gente chama de metafísica, né? É o mundo não concreto, é o mundo da não realidade, é o oposto aí da sensação extrovertida, que é o aqui, o agora e o concreto. A intuição extrovertida, ela é também o mundo, é a consciência do que os outros querem. Porque a intuição extrovertida, ela é capaz de analisar os mais variados cenários, as mais variadas consequências. E não necessariamente daquilo que o tipo de intuição extrovertida quer, mas sim do que os outros querem, do que a intuição introvertida de outros querem. Então a intuição extrovertida ela consegue dar diversos cenários e diversas possibilidades daquilo que os outros querem, né? E a intuição introvertida, por outro lado, é aquilo que eu quero, é a minha força de vontade, é o caminho que eu quero traçar, é onde eu quero chegar, né? E a intuição introvertida, ela não tem essa capacidade de enxergar os mais diversos cenários, né? As mais diversas consequências, as mais diversas possibilidades. A intuição introvertida, ela enxerga o caminho, o principal caminho que eu quero chegar, onde eu quero chegar, né? E ela faz um balanço de riscos. Quais são os riscos que esse caminho em específico que eu enxergo, né? Ela faz esse balanço de risco. Quais são os riscos para determinado caminho específico, né? Já a intuição extrovertida, ela consegue analisar diversos cenários e ela consegue analisar os cenários do que os outros querem, principalmente. Se você é um tipo de intuição introvertida, que seriam os MJs e os SPs, que geralmente vão falar eu quero tal coisa, eu quero chegar em tal lugar, a intuição extrovertida vai te dar os mais variados cenários daquilo que você... quais vão ser as consequências daquilo que você quer, né? E essa é a grande diferença entre esses dois tipos, né? Entre os tipos de intuição introvertida e o tipo de intuição extrovertida. A intuição extrovertida ela vai analisar diversos cenários. A intuição introvertida ela vai analisar riscos de um determinado cenário e um determinado caminho, né? Inclusive consegue que vai além da intuição extrovertida, mas é um caminho só, apenas, né? E aí também a intuição extrovertida, ela tem essa necessidade de ser querida, de identificar o desejo dos outros, identificar a NI de outras pessoas. Então são tipos que geralmente gostam de se sentir desejados, gostam de sentir que as pessoas querem, né, ele. E aí é onde vem, né, como eu estava dizendo, né, a relação de manipulação, que a intuição extrovertida vai poder aí manipular a intuição introvertida de outros para desejar e para querer determinada coisa que
que beneficie a eles ou que façam eles se sentir desejados e queridos, né? Então essa relação de manipulação ela está presente aí em todas as funções, certo? E agora a nossa última, que é o sentimento extrovertido e o sentimento introvertido. O sentimento extrovertido é o que a gente chama de ética, o que os outros sentem, né? Porque se você for no dicionário, você vai ver que os valores coletivos de um grupo, que aí seria o sentimento extrovertido, são chamados de ética. E a moralidade é o valor do indivíduo, são os valores de um indivíduo. Então, o sentimento introvertido é o que eu sinto, a minha moralidade, os meus valores. E o sentimento extrovertido é o que os outros sentem, são os valores dos outros, né? O sentimento extrovertido, ele consegue identificar o que os outros sentem, é o que a gente chama também de empatia, porque o sentimento extrovertido ele vai sentir exatamente o que os outros sentem. O sentimento introvertido vai ter os seus próprios sentimentos sobre alguma coisa. Eles vão ser aí o que a gente chama de simpatia, que é ter seus próprios sentimentos sobre alguma coisa, né? Ao contrário do sentimento extrovertido que vai sentir o mesmo que outros. O sentimento extrovertido ele também uma das características que difere do sentimento introvertido é sentir culpa, né? O sentimento extrovertido sente muita culpa, o sentimento introvertido sente vergonha, né? Essas são duas características para distinguir essas duas funções cognitivas também, né? E a relação de manipulação entre essas funções é a seguinte: o sentimento extrovertido ele vai querer fazer o sentimento introvertido sentir, né, determinado sentimento que vai beneficiar ele ou que vai fazer ele se sentir bem. Porque como o sentimento extrovertido ele sente literalmente o que outros sentem, né, ele pode querer manipular aí o sentimento, manipular, né, os valores de alguém, por exemplo, manipular o sentimento introvertido. Então, existe essa relação de manipulação entre essas funções. Bom, para finalizar, eu quero falar um pouco aí da característica de cada função, certo? Das quatro funções principais. Eu e a Luana, a gente segue o modelo do Dr. John Bowlby de 8 funções cognitivas. Então, na nossa interpretação, todos os tipos são intuitivos, todos os tipos são sensoriais, todos os tipos são tipos pensamento, todos os tipos são tipos sentimento, porque a gente tem as 8 funções. Eu vou começar aqui nessa análise, eu vou explicar um pouco para vocês as 4 primeiras funções, como elas se manifestam, tá? Que é o que a gente chama de ego. Então vamos lá, eu trouxe aqui de exemplo o ESTP, que é o meu tipo no caso, né? Para a gente começar aí essa análise, para a gente identificar o nosso tipo e o tipo de outros. Bom, a função que muitos chamam de dominante, aí que inclusive até a gente chama porque foi um pouco popularizado dessa forma, a gente entende como sendo a função herói. Por que a função herói? Porque é a função que a gente é heróico com ela, porque ela é a função que a gente desenvolve primeiro, é a função que a gente tem mais consciência, é a função que a gente tem mais intimidade. Então, e inclusive é por isso que a gente às vezes tem um pouco de orgulho com ela, né? Porque os heróis às vezes eles são um pouco orgulhosos também, né? Eles não são tão responsáveis. Então aí pro ESTP ele é heróico com a sensação extrovertida, com o mundo físico, com o que os outros, com a experiência dos outros. Então por isso até o ESTP às vezes tem fama de ser bully, né? Porque ele quer causar experiência em outras pessoas. Às vezes ele pesa um pouco a mão, né? Justamente porque é uma função onde mora o orgulho, né? A nossa função dominante, ela é a que a gente tem a maior consciência, mas é também onde mora o nosso orgulho e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de pesar a mão aí, de saber até onde a gente pode ir com ela. Por isso que o herói, às vezes, ele não é tão responsável. Falando em responsabilidade, a gente identifica se uma pessoa é responsável ou não quando ela tem a função auxiliar dela, né, que popularmente as pessoas chamam de auxiliar, mas que a gente chama de função pai.
Por quê? Porque é justamente a função da responsabilidade, a função onde mora a nossa responsabilidade. No caso do STP, o STP, você sabe que o STP ele é bem desenvolvido, ele não é imaturo e ele é responsável quando ele tem um pensamento introvertido bem definido, bem desenvolvido, quando ele é responsável com a lógica e com o que ele pensa. Né? Ele verifica que aquilo que ele pensa, ele vai atrás de entender se o que ele pensa é verdadeiro ou falso. Né? Ele não simplesmente ignora aí o que é verdadeiro e o que é falso. Não, ele aplica lógica, uma lógica responsável. Então a lógica mais responsável entre os 16 tipos é do ESTP e do ENTP também. O NTP também é bem desenvolvido quando ele tem uma lógica bem aplicada, né? Uma lógica responsável. E como a gente tem a função pai, a gente também tem a função criança, né? Que é a função onde mora aí a nossa inocência, que o autor de onde a gente tirou essa teoria chama de eterna criança, que é a função onde a gente sempre vai ser inocente, sempre vai ser um pouco mais infantil, né? Que no caso do STP aí é o sentimento extrovertido. Então, quando o STP ele não é muito bem desenvolvido com o pensamento introvertido, ele é muito infantil, inocente com o que os outros sentem, né? Ele é um pouco infantil com a culpa que ele sente, né? E isso tudo isso é evitado quando o STP desenvolve o pensamento introvertido. Ele aplica a lógica para descobrir o que é verdadeiro e o que é falso, e ele deixa de sentir culpa, né? Ele deixa de ser infantil com o que os outros sentem. Às vezes o STP quer forçar que as pessoas sintam alguma coisa, né? Não só que sintam alguma coisa, mas que tenham determinada experiência. Né? Isso tudo se dá quando o pensamento introvertido, a lógica aí, não é muito bem desenvolvida. E a função inferior, que por mais que muitos digam aí na internet que é uma função que a gente não tem consciência, a gente discorda plenamente, né? As funções que a gente tem menor consciência são as funções que estão depois do nosso ego. Então seriam a quinta, a sexta, a sétima e a oitava função. A função inferior, a gente tem consciência, né? A gente discorda aí do que muitas pessoas dizem na internet. A gente tem consciência dessa função. No caso do STP, é a intuição introvertida. E essa consciência, como a gente já destacou diversas vezes aqui no canal, ela vem com insegurança e com medo, né? É nela onde se reside o nosso medo e a nossa insegurança. Então o STP ele vai ter medo aí do que ele quer, do que eu quero no caso, por ser uma função introvertida, né? Trata-se do que eu quero. Ele vai ter medo de perder a liberdade de escolha dele, né? De querer alguma coisa a longo prazo e não cumprir esse longo prazo porque ele quer deixar as opções em aberto, né? Ele quer não perder a liberdade dele. Porém, quando o STP ele consegue desenvolver bem essa função inferior, ele vai perder essa insegurança e vai ser uma função aspiracional, ou seja, né, é de onde a gente vai tirar o nosso propósito de vida. Então, a gente não só acha que é errado negar a função inferior, como a gente pelo contrário, a gente prega que a gente tem que trabalhar bem a nossa função inferior, porque é onde a gente vai encontrar a nossa felicidade, né? Que a gente é onde a nossa aspiração vive, né? Aí no caso do STP é justamente seguir o que a intuição diz, né? Seguir aí o caminho que a intuição introvertida ela mostra, né? E pesando, fazendo aquele balanço de risco, óbvio, né? Sem ter medo, né? Desse caminho, sem ter medo de perder a liberdade, né? Confiando aí que esse caminho vai levar, né, o STP para um lugar que ele quer para criar experiência, né? Porque aí a função inferior ela está conectada com a função herói, então a intuição introvertida ela vai mostrar o caminho para criar experiências, né? Para a sensação extrovertida trabalhar, para criar essa experiência máxima, né? Então
é muito importante a gente ouvir a nossa função inferior, a gente não ter medo, a gente, né, ter essa relação aspiracional, né, com a função inferior. Bom, nos próximos capítulos dessa série eu vou aprofundar um pouco aí na nossa aspiração, vou mostrar exatamente como que é essa aspiração, onde que ela vai cair na nossa mente, né? Deixar um pouco mais claro, né, qual que é esse caminho, né, da aspiração. Mostrar uma outra teoria, que é a teoria dos 4 lados da mente, que também é uma parte importante para a gente entender tipo, né? E depois também os estilos de interação e temperamentos. Então a gente tem aí pelo menos mais 2 episódios ainda dessa série, que é pra gente aprender a se tipar, né? A tipar nós mesmos, tipar outras pessoas sem a necessidade de teste. Bom, muito obrigado se você assistiu até aqui, espero que tenha sido interessante. Deixa nos comentários pra gente aí sua sugestão, sua crítica, o que você entendeu sobre isso, deixa a sua referência, né, a sua TE aí pra gente, ou sua TI, né, ou sua FI, como você se sentiu sobre isso também, a gente tem muito interesse. Não esquece de assinar o canal, de ativar o sininho, de continuar gravando conteúdo, tá? A gente vai tentar sempre explicar de maneira mais simples possível, que todo mundo possa entender, todo mundo possa se entender e entender os outros. É isso, muito obrigado e até a próxima.